Hoje eu quero falar com vocês sobre os porquês. Muitas pessoas têm os seus porquês na vida. Hoje eu quero falar com você que está vivendo algo que você não entende. Você está passando por uma situação e você diz assim: meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Você fica querendo uma resposta. Por quê? O que eu fiz? Você pergunta assim: por que eu estou passando por isso? Por que tanta injustiça? Por que tanta dor? Por que tanta perda? Você que orou esperando o bem, mas veio o mal. Você esperava luz, mas veio escuridão. Assim também se sentiu Jó. Jó, ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus, pessoal, que se desviava do mal. E aconteceu várias tragédias com ele. E em Jó capítulo 30, versículo 26, Jó disse assim: todavia, quando eu esperava o bem, eis que veio o mal. Esperando eu a luz, me veio a escuridão. E muitas vezes isso acontece também com quem é fiel a Deus. Você faz a fogueira santa, você dá o seu dízimo, você é fiel a Deus, você vem na igreja, você ora e você espera o quê? O bem. Você espera a luz. Mas o que vem é o mal. É escuridão. Às vezes a gente semeia com fé e às vezes até semeia com lágrimas. Acredita, mas é traído. Você ama, mas você é rejeitado. Você trabalha e não vê resultado. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que nem toda luta é castigo. Nem toda luta é castigo de Deus. As lutas fazem parte do processo. Qual o processo? Processo para você amadurecer. Você precisa entender que as lutas é a maneira que Deus nos ensina. Porque o ser humano só aprende na dor. Infelizmente, o ser humano só aprende na dor. Então, quando nós passamos lutas, é para a gente amadurecer. É para a gente se limpar. É para nos moldar. É para nos preparar para tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Você crê nisso? Então, o que você tem que entender? Que cada luta que você passa, você tem que aprender uma lição. Você está passando alguma luta hoje na sua vida? E qual é a lição que você tira dessa luta? Dos problemas que você enfrentou na sua vida. Todo problema que vem na nossa vida quer nos ensinar uma lição. E você tem que aprender a lição. Você tem que aprender a lição. Senão aquela luta vai voltar de novo para a sua vida. Até você o quê? Aprender. Você sabe por que tem gente que vive sofrendo? Porque ela não aprende. Ela passa uma luta e ela não aprende. Ela não tira lições daquilo. Ela não muda a vida dela. Quando você passa uma luta, é Deus te mostrando que você precisa recalcular a rota. É Deus te mostrando que algo precisa ser feito.
Algo precisa mudar. Tem gente que ela passa luta e acha que a culpa é dos outros e que ela não precisa mudar. Ela não aprende nunca. E esse é o problema, que muita gente não sai do lugar. Não adianta você ficar reclamando das lutas. Deus permite para que a gente tire lições. A pergunta é: o que eu posso aprender com essa situação? Por exemplo, veio uma crise e você ficou sem dinheiro. O que você aprende com essa lição? Eu nunca mais vou passar por isso, eu vou ter uma reserva, eu vou me programar. Sim ou não? Você, de repente, foi mandado embora, perdeu o emprego. E qual é a lição que você aprende disso? Qual é a lição que você tira disso? Vocês estão compreendendo? Você ficou endividado, você acabou se enrolando. Qual é a lição que você aprende? Não, nunca mais vou passar por isso. Qual é a lição que você tira disso? Então tem muita gente que fica: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe por quê? Para te ensinar. É para te ensinar. E você tem que perguntar: meu Deus, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque se você não aprender, a sua vida nunca vai mudar. Quando você passa uma luta, uma perda, um problema, não é ficar chorando, se lamentando, perguntando: por quê, Senhor, por quê? A pergunta é: Deus, qual é a lição que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Amém? O Senhor Jesus respondeu em João capítulo 13, no versículo 7. Olha o que Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você que pergunta: ó Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? O que eu faço agora tu não sabes, mas depois saberás. Olha que forte. Deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus, pessoal, não quer dizer ausência de Deus. Forte, né? Muitas vezes Deus está em silêncio, mas não quer dizer que Ele está ausente. O sofrimento de hoje pode ser a resposta de amanhã. Deus não explica tudo agora, porque Ele não quer te dar apenas informação. Deus quer gerar em você transformação. Deus, Ele nos ensina de forma prática. Deus, Ele não quer que a gente tenha informação. Deus, Ele quer que a gente tenha experiência. Você é fiel a Deus? Muitas vezes Deus deixa você passar uma luta para você ter uma experiência de um livramento, para você ver o que acontece na vida de quem é fiel a Deus. Vocês estão compreendendo? Deus, Ele ensina a gente na prática. Deus não quer que a gente tenha informações. Deus não quer que a gente leia a Bíblia e decore. Deus quer que a gente viva a experiência real. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo? Então, às vezes você passa uma luta, é só para você ter uma experiência de um livramento, para você ver como Deus é grande, para você ver que Deus é fiel. E você tem que se apegar mais ainda a Deus. A sua fé se tornar mais forte. Vocês estão entendendo, pessoal? Por isso,
ele te ensina a confiar sem mesmo entender. Perseverar é continuar, mesmo quando nada faz sentido. É andar no escuro, sabendo que a luz está logo à frente. É não se deixar parar pelos porquês. Então não fique procurando respostas. Por que isso? Por que aquilo? É para que você tenha uma experiência com Ele. Amém? Uma experiência. Quando você passar um problema, você tem que falar, olha, eu sou fiel a Deus e agora eu vou ver o livramento de Deus. Agora que eu vou provar a palavra de Deus, se essa palavra é fiel, então Deus vai me livrar, Deus vai me guardar, porque eu confio na palavra dele. Amém? Porque Jesus, ele disse o seguinte, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Nós somos salvos na nossa perseverança. Você tem que perseverar. Você pode até não entender o que está vivendo, mas continue firme. Você pode até chorar a noite toda, mas creia, a alegria virá pelo amanhã, a luz vai chegar. Amém, pessoal? Talvez hoje Deus esteja lavando os seus pés como lavou dos discípulos. Você não vê sentido nisso, mas Deus está dizendo assim para você, agora você não entende, mas você vai me entender depois. Então, é assim que Deus nos ensina. Então pare de perguntar, pare, por que Deus está permitindo isso? Comece a perguntar com fé, Senhor, o que o Senhor quer gerar em mim através disso? Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Qual é a lição que o Senhor quer me ensinar com esse problema? Às vezes, Deus permite você passar um problema, sabe para quê? Para matar seu orgulho. Para ensinar você a depender de Deus. Às vezes você está passando uma luta, sabe para quê? Deus está te preparando para coisas maiores. Amém, gente? Quem vive na fé, pessoal, quem vive na fé agradece a Deus até pelos problemas. Os problemas vêm para nos ensinar. Você acredita nisso? Nunca mais você vai ver um problema como algo negativo. Você tem que parar de sofrer. Às vezes você passa um problema, pensa, minha vida acabou, está tudo acabado, Deus não é comigo. Tira isso da sua cabeça. Esse problema que você está passando é para te ensinar. Ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. E qual é a lição que você tira disso? O que você está precisando aprender? Você vai ficar com esse problema, sabe, até quando? Até você aprender. Se você não aprender, você vai morrer com esse problema. O problema fica na sua vida até você o quê? Até você aprender. Às vezes a pessoa passa um problema de saúde, por quê? Ela tem que aprender a se cuidar, se alimentar. A pessoa está com a diabetes lá no céu. E está comendo o quê? Açúcar. Se não aprender, vai morrer. Tem que aprender a se alimentar, se cuidar. Sim ou não, pessoal? Então, todo problema que você passa na sua vida é para você aprender. Você sabe por que muita gente tem problema financeiro? Porque nunca aprendeu a lidar com dinheiro. E é orgulhoso, é orgulhosa. Nem vem segunda-feira na igreja para aprender. Então, qual é a lição que você tira desse problema? Essa é a pergunta. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender?